Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu decidi que eu queria falar sobre uma autora em específico que eu gosto bastante, que já diz no título do vídeo, que é a Colleen Hoover. Eu sei que ela é bem falada aqui no Booktube por muitas pessoas, mas é porque ela realmente merece a fama positiva que ela tem. Eu li o total de 7 livros dessa autora e pra mim todos tiveram algum quê assim interessante, alguma emoção. Uns mais que os outros, como, né, é esperado. Aí eu trouxe hoje alguns aqui pra falar, aliás, alguns não todos, que eu li. Primeiro que eu quero falar, na verdade, eu decidi fazer essa lista por ordem de leitura de livros que eu li. Então eu conheci a Colleen Hoover através de O Lado Feio do Amor, onde a gente vai conhecer a Tate Collins, que é uma garota que tá fazendo mestrado em enfermagem. E a fim de se dedicar a esses estudos, ela se muda pro apartamento do irmão dela. Este apartamento é vizinho a um apartamento de um outro cara chamado Miles. Miles é um piloto gostoso que aparece na vida de Tate para provocar a sua paz interior. E basicamente eles se sentem atraídos um pelo outro e aí eles engatam num relacionamento casual com muito sexo. Sexo, sexo, sexo. Muito sexo. Sexo pra caramba. Sexo everywhere. Daí sim, tem muita cena que descreve, assim, eu acho que esse é o livro mais new adult, talvez, nesse aspecto. Quando eu li esse livro, eu achei muito bacana, muito legal, porque assim, tem todo um lance traumático, afinal, o Miles, ele só quer duas coisas. Ele não quer perguntas sobre o passado dele, ele não deixa a Tate fazer perguntas, e ele também não quer que ela crie aí uma ilusão de um relacionamento futuro, então não é pra ela se apaixonar. É um clichê? Sim, é um clichê. Mas é um clichê que a gente acabou gostando de vez em quando. Então, daí, ok, a Tate, né, claro que o conflito maior dessa situação é que ela não vai conseguir fazer o que ele quer que ela faça, né? Essas duas regras aí. Quando eu li esse livro, eu achei muito legal, porque achei muito gostosa a leitura, mas assim, hoje, com o conhecimento de obras da Colleen Hoover, eu diria que é um livro com certas falhas, que não tem tanta profundidade quanto os outros livros que eu já li. Mas é um livro legal, de entretenimento, assim, tem essas partes polêmicas do passado do Miles, né? Obviamente que se ele não quer que façam perguntas é porque tem coisa aí que é tenso, né? E aí é tenso mesmo. É um livro que eu recomendo? Bom, sim, porque eu recomendo os livros da Colleen Hoover, são todos muito bons, quer dizer, talvez nem todos. Mas esse aí é um que eu recomendaria sim, foi um que abriu portas pra mim, então ele tem sua importância. Vamos dar continuidade. O segundo livro que eu li dela foi um dos meus favoritos, que é Talvez um Dia. Talvez um Dia me conquistou muito, porque é um livro muito doce, na minha opinião. Eu achei esse livro, assim, com gosto de baunilha. Aqui nós vamos conhecer a Sydney. Sydney, ela divide o apartamento com a melhor amiga dela, até que um dia ela meio que descobre a amiga dela tem um caso com o namorado dela. E aí ela sai desnorteada, sai da casa, muito louca. Só que ela é meio que acolhida por um outro personagem, que é o Reed. O Reed é um vizinho dela, que tá sempre na varanda tocando um violão. O Reed e a Sydney, eles meio que já se viram e tal, já, né, rolou aquela paquera, e só, ai, olha que gatinho ali na varanda. Ela é acolhida pela amiga do Reed, se não me engano. Porque ela não tem pra onde ir a princípio, ela sai muito transtornada e daí sai só com as coisas e não quer voltar pro apartamento, e daí ela fica ali fora, não sabe o que fazer. E aí ela acaba passando ali uma noite com o Reed. E ela descobre que este Reed, que é o mesmo músico que fica tocando ali na varanda, é surdo. E pra mim, esse é o charme dessa história, porque a gente vai ter uma perspectiva bem diferente de comunicação. E aí você se pergunta, nossa, mas como é que ele toca violão se ele é surdo? E aí tem um outro tópico que é interessante no livro, porque realmente tem, assim, tem uma explicação. Tem envolvimento, isso sim traz uma consequência, assim, pra relação dos dois, só que essa relação, ela é limitada, porque o Reed tem uma namorada. E aí, meus amigos, aí fica tudo muito mais interessante. É um livro muito, muito legal. Eu gosto demais desse livro, eu acho que ele é um pouco mais adulto no aspecto da maturidade, acho que dos personagens mesmo. Eu acho eles bem maduros, gosto dos diálogos, gosto do que acontece aqui, de como coisas não dão certo. É um livro diferente e ele me pegou muito, assim, eu comecei a amar Colleen Hoover a partir deste livro. Então, óbvio que eu recomendo esse livro. Em seguida, eu li Um Caso Perdido, que, meu Deus do céu, foi um tiro no meu coração. Um Caso Perdido, ele engana você. Porque acho que nas primeiras, sei lá, 200 páginas, você acha que é um romance escolar.
mas ele prova que não é. Aqui nós vamos conhecer a Sky, que é uma garota que logo de cara você vê que ela é um pouco diferente, assim, ela se envolve com garotos, mas ela não sente nada em relação a isso. Ela tem uma melhor amiga que acaba se mudando pra outro lugar, então a Sky acaba ficando um pouco sozinha. E aí, do nada, um dia, ela é abordada por um garoto, assim, que chama ela por um outro nome, e ela estranha isso. E ele se apresenta como Holder, e acaba que eles são colegas no mesmo ensino médio. Claro que, imediatamente, a gente percebe que existe um mistério em volta dos dois. Tem certas impressões aí, e o Holder vai se tornando cada vez mais suspeito, e você não sabe o que pensar dele. Mas eles vão virando amigos, e quando vê, reviravoltas começam a acontecer, e elas não param. E assim, parece que o livro ele toma um outro caráter, sabe? Depois das, sei lá, das 200 páginas que eu mencionei. Ele se torna uma coisa densa, profunda e com revelações absurdas. Ele te dá pouco tempo pra respirar, assim. Quando ele vai fazer uma revelação, você... E aí, de repente, você vira ali a página e de repente outra coisa na sua cara e você já, meu Deus do céu, eu preciso parar de ler esse livro agora, mas eu não consigo. E daí você continua lendo e é outra reviravolta na sua cara. É maravilhoso, eu amo isso. Amo. Eu adorei esse livro, gostei demais de Um Caso Perdido. Eu reconheço que tem aí umas coisinhas que, tipo, dificultam um pouco a sua leitura no início. Pode ser um pouquinho demorado, mas tem um momento que começa um ritmo e ele não para mais. É bem, assim, acho que a partir dele foi que eu fui entendendo como é que a Colleen Hoover funciona, porque ela tem aí um formatinho, né? Ela tem ali a protagonista, que geralmente tem algum trauma, ou então o protagonista masculino tem algum trauma, e aí a gente vai se envolvendo com isso e vai descobrindo aos poucos, ou então a gente é enganado. Acontece, né? O quarto livro que eu li da Colleen Hoover foi Novembro 9, e foi um livro que eu preciso dizer que eu esperava um pouco mais dele, pela temática que ele traz. Nós vamos conhecer a Fallon, que é uma garota que tem um sonho de ser atriz, né? O pai dela também é ator, e ele sempre incentivou a carreira dela. Mas, um belo dia, que não é tão belo assim, ela sofre um acidente e desfigura o rosto dela, porque queima uma boa parte. E por Hollywood ser conhecida por, né, dar valor à imagem, porque isso influencia muito, o pai dela diz, ó, acabou sua carreira. Ele desestimula ela. Ele diz, não, você não tem mais como ser atriz com essa cara. E a vida dela muda, porque é um sonho despedaçado, assim. Isso cria uma coisa muito forte nela, ela tem vergonha do rosto dela, ela tenta tapar. E quando ela vai se encontrar com o pai dela numa lanchonete, num restaurante, uma pessoa que escuta a conversa dela com o pai é o Ben, que é o nosso protagonista masculino. E o Ben logo provoca ela diante disso, diante das limitações que acabam sendo impostas a ela por conta da cicatrização do rosto, das cicatrizes, aliás. Enfim, eles viram amigos. O Ben, ele tem o sonho de ser escritor, então ele escreve já algumas coisas e ele quer construir uma carreira de escritor. E ele se inspira muito na Fallon, imediatamente. Só que ela vai se mudar de cidade. Então, o que eles conseguem combinar é que todo dia 9 de novembro do ano, eles vão se encontrar nessa cidade aí pra passarem um dia juntos. E aí a gente acompanha a história de fato nesse formato, deles se reencontrando nesse dia. Então, assim, tem todo esse intervalo de um ano, eles não vão se falar nesse intervalo de um ano, o que é uma coisa muito louca, você fica, o quê? Não vão se falar. E aí eles vão se encontrar só no dia 9 mesmo. E aí a gente vê, né, como é que aconteceram mudanças na vida deles. Até eles se reencontrarem, se eles cultivaram sentimentos ainda, se alguma coisa mudou. E é bem doido, assim. Coisas acontecem, é claro, que se tornam obstáculos nessas relações deles aí. Ele é um livro legal, ele é um livro que entretém, é um bom livro, mas eu achei que a Colleen Hoover poderia ter investido um pouco mais nessa temática aí da questão da estética, né, de você ser prejudicada num âmbito tão grande por conta disso, desse estereótipo, desse padrão. Isso ficou um pouco de lado e, enfim, o contexto ele era importante, assim, era um bom contexto para você trabalhar essa temática. Mas é um livro gostoso de ler, um livro rápido também e, enfim, Colleen Hoover sempre vale a pena. E aí, o próximo livro que eu li da Colleen Hoover foi Métrica, que faz parte de uma trilogia. E esse é o primeiro volume, é claro. E a gente vai conhecer a Lake, que acabou de perder o pai, e aí ficou só ela, a mãe e o irmão de família. E eles se mudam pra uma nova cidade. Então a Lake ela vai ter que meio que reconstruir a sua vida, né? Fazer novos amigos, conseguir encontrar um espaço na sua nova escola, se acostumar com a nova vida, com a ausência do pai. E aí, quando ela se muda, logo assim, de cara, ela se depara com um vizinho, porque o irmãozinho dela acaba
brincando com o irmão deste cara aí. A gente já conhece, aí já chama atenção, né? Aquela coisa de, que gatinho. E ele se mostra um rapaz com muito gosto por poesia, por arte, e ela acha isso interessante. E eles saem juntos. Só que ela encontra ele de novo na escola. E ele não é aluno, ele é professor. Daí a gente pensa, interessante, um romance aí proibido entre professor e aluna e tal. Bem Colleen Hoover, né? Bem uma coisa ali que é complicada, que tem problemas, que não, a princípio não é pra acontecer, e daí isso te dá uma instiga, assim, você fica querendo que aconteça. E muita gente gosta desse livro, mas eu achei ele muito clichê. Assim, eu gosto de alguns clichês, mas esse aí eu achei muito previsível e muito clichê, e daí, pra mim, eu não achei ele tão legal quanto os outros. Mas enfim, ele é super falado aqui, as pessoas gostam bastante desse livro, só não chegou pra mim porque os elementos que compõem ele não me agradaram tanto, não me prenderam, mas eu terminei de ler. Eu só não dei continuidade à trilogia porque, enfim, não me despertou muito interesse. O sexto livro que eu li da Colleen Hoover foi um livro que eu tava muito ansiosa, assim, na época que ele lançou, eu fiquei, ai meu Deus, preciso comprar, preciso ler ele imediatamente. E eu devorei ele também. E é Confess. Em Confess, nós conhecemos a Auburn, que mora numa cidade do Texas, se não me engano, e ela tá com um certo problema, que a princípio a gente não sabe. Então eu não vou falar. Esse problema faz com que ela tenha que procurar um segundo emprego, um segundo apoio financeiro. E no mesmo momento que ela tá passando assim numa rua, depois de ter recebido uma notícia ruim, ela vê um anúncio ali numa galeria de arte, que tá procurando uma funcionária urgentemente para um evento que vai acontecer, que na verdade vai ser uma inauguração de uma exposição daquela galeria. Ela para observar, na verdade, aquela fachada, e aí tem ali um sinal que é colocado ali na hora, e aí ela estranha, e de repente o rapaz abre e, né, e aí, você não vai entrar não? Não vai pegar esse emprego não? Aí ela vai. Ok. Esse rapaz é o dono daquela galeria e é também o artista que vai expor os quadros, que é o Owen. O interessante dos quadros do Owen é que ele se inspira em confissões anônimas, que são deixadas numa caixinha que ele coloca do lado de fora da galeria. Então, você pode passar ali e deixar sua confissão, sem falar nada, né, assim, do seu nome, e ele vai ali, de repente, escolhe a sua. E o legal é que quando ele faz o quadro, ele coloca a confissão do lado, é como se fosse o título da obra. É muito legal, eu adorei essa ideia, achei muito bacana. Isso é uma das coisas que torna esse livro muito criativo pra mim. E aí aqui nós temos todo o drama, né, que é bem conhecido da Colleen Hoover. Tem sim um lance que é barra pesada, tem problemas pessoais, tem violência, tem assuntos um pouco polêmicos. Mas assim, eu não acho que chega ao ponto de outros que também tem, né? Eu acho que ele fica ali também da média pra cima, digamos assim. Eu gosto bastante desse livro, ele tem um quê trágico e triste que me agrada bastante. Eu gosto dos livros da Colleen Hoover porque tem esse tom triste, ela coloca isso, e eu valorizo isso. Então esse aqui eu valorizo também por conta disso. Mas acho que depois que a gente começa a ler Colleen Hoover com bastante fome, acaba se tornando um pouco mais exigente também. Então eu queria mais coisas nesse livro. Mas eu super recomendo, é um livro muito bom, leia, confesso. No final também tem uns extras aqui, tem umas imagens que, meu Deus, destroçam o seu coração. E quando você descobre qual é a relação que tem entre Owen e Auburn, você fica... Ah! Então é muito bom, muito babado. E por último, não menos importante, na verdade, já dando spoiler aqui, ele se tornou o meu favorito da autora. Com certeza, o que mais me impactou, o que mais me prendeu, o que levou 5 estrelas. Eu li ele em um dia porque eu não conseguia soltar esse livro. E eu tô falando de É Assim Que Acaba. E é assim que acaba o vídeo também, porque eu preciso falar sobre esse livro, mas eu pretendo fazer uma resenha específica com spoilers sobre ele, mas eu já adianto aqui que nós vamos conhecer a Lily, e ela é uma garota que sofreu muito na infância por conta da realidade que os pais dela estavam inseridos, uma realidade violenta, e traz sim essa questão da violência contra a mulher, e é um livro muito pesado, e por mais que ele seja pesado, a gente não consegue soltar. É um livro que trabalha a profundidade dos sentimentos, das tentativas de você conseguir superar algo que está te fazendo mal e de você estar preso a certas coisas. E como é que essa sua transformação pode ocorrer mesmo dentro desse mar de tempestades? Como uma pessoa mais próxima de você pode ser a pessoa que pode mais te machucar.
e como você consegue cultivar aquelas coisas boas em meio a todo esse mar, assim, de tragédias e coisas ruins que podem existir ou não. Ah, sei lá, cara, é muito bom esse livro. Muito, muito bom. É sério, é o que eu mais recomendo, é o que tem pra mim uma das mensagens mais importantes dos livros da Colleen Hoover. Sem dúvida, pra mim, ela caprichou, ela fez tudo redondinho, perfeitinho. Pra mim, esse livro é um exemplo de livro, assim, de verdade, eu gosto demais. E estou muito surpresa e feliz por ter tido a oportunidade de ler ele logo, assim. Com certeza, pretendo relê-lo até em breve, porque eu li tão rápido que eu preciso ler de novo com mais calma e assimilar tudo isso. Fantástico, fantástico. Basicamente, aqui a Lily vai se envolver com um rapaz que ela conhece do nada. Os dois, depois de muito tempo, acabam engatando aí numa relação. Porém, ela teve também no passado uma relação que ficou em aberto na vida dela, que foi com outro rapaz que também estava numa situação muito complicada na época em que ela estava ali na realidade violenta. E ela meio que buscava apoio nele e vice-versa, então foi muito importante. A gente acompanha isso numa narrativa do momento atual dela, da vida dela, e também dos diários que ela escreveu na época em que ela estava conhecendo este outro garoto. E aí, obviamente, que a vida dos três acabam convergindo aí num momento, e daí as coisas começam a acontecer. Muito intenso, muito bom. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistir até aqui. Com certeza, se você tiver algo pra comentar sobre os livros da Colleen Hoover, eu gostaria muito de saber, porque é uma autora que eu tenho muito carinho. Tudo que ela puder lançar e eu puder ler, eu vou ler. Nem tudo, talvez pausa e o outro lado do Métrica, talvez eu não leia. É uma autora que eu dou muito valor a ela. Eu acho que ela pega aí temas que são muito importantes. É claro que eu sinto falhas, às vezes, na representatividade dos livros dela. Acho que as protagonistas e os formatos são sempre muito semelhantes. Poderia ter um pouco mais de representatividade, talvez colocar uma protagonista negra, homossexual, não sei. Enfim, mas eu sempre sinto que ela segue um padrão aí que pode ser mudado. Mas essa é a minha opinião. De qualquer forma, eu valorizo muito essa autora. Acho que ela consegue ir a fundo em várias pesquisas que ela faz, assim, principalmente com É Assim Que Acaba, porque pra mim esse livro disse tudo. Me colocou numa outra perspectiva, num outro olhar que foi fantástico. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem compartilhar aí opiniões, podem compartilhar aqui nos comentários. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha este vídeo e até o próximo vídeo. Até lá, boas leituras!